Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Sala Secreta. Meu nome é Augusto Bax. E o meu é Thiago Lemos. E nós estamos aqui na Sala Secreta, onde a sala é secreta, mas quem entra na sala aqui, você está com a gente, você vai receber todos os segredos aqui. Para você não tem segredo. Exato. Não é? A sala é secreta, mas dentro dela não tem segredo. Não tem segredo, exatamente. A ideia é essa. A ideia é trazer as pessoas aqui que a gente admira, pessoas que a gente tem interesse em conversar de fato, né? Sim. Para conseguir extrair quais são os segredos, porque todo mundo, conforme vai crescendo, né, vai evoluindo, vai amadurecendo, as pessoas, querendo ou não, vai descobrindo um segredo. Por exemplo, o cara é médico, ele sabe os segredos para ele ter bons resultados sendo médico. Exatamente. O cara que é educador físico, ele sabe quais são os segredos para crescer, principalmente os mais bem-sucedidos e referências que a gente busca trazer aqui, né, professores renomados. Sim, filósofos. Pensa pra caramba. Exatamente. E vamos começar falando um pouco de segredo. Vamos. Quais foram os segredos que você descobriu durante a sua vida, desde dentista? Né? Sim. Eu conheço um pouco da sua história, então parece até que é alguém falando. Tu conhece, tu já viu 2.000 vídeos todos os dias de 1 hora. Exato. Vamos fazer o seguinte, vamos contar os segredos para a gente começar a apresentar o nosso projeto do podcast. Vamos falar de onde a gente saiu, para onde a gente chegou, onde a gente se encontrou e onde a gente está hoje e para onde a gente quer ir com esse episódio. Boa. Cara, a ideia do podcast, vocês já sabem, tem vários podcasts no Brasil que explodiram no mundo todo, mas a ideia é que eu pensei, cara, por que não a gente criar o nosso podcast e ser só com a gente mesmo? Tipo, porque o podcast, na verdade, quem faz muitas vezes é o convidado e o apresentador as pessoas se conectam com aquele apresentador XYZ. E eu pensei, cara, provavelmente vai ter muita gente que se conecta com a gente, porque eu penso que no Brasil não tem assim aquele podcast que traz um monte de pessoas, mas também tenta pegar perguntas bastante profundas para eles, assim, né? Tipo, porque a gente quer literalmente saber os segredos de muita gente. A gente quer saber até coisas inéditas de pessoas. Então a gente pretende chamar ali uma galera que a gente admira e vamos tentar extrair o máximo deles aí, porque quem ganha são a galera que senta aqui junto com a gente no Sala Secreta. Exatamente. Então vai ser ganha isso. Quem assiste, né? Porque, assim, vamos ser honestos. Podcast, eu gosto de podcast muito assim. Tem podcasts que, por exemplo, pessoas que você admira muito. Sim. Você vai para esse podcast querendo entender mais sobre aquela pessoa, né? Sobre os bastidores da vida dela. Eu acho interessante. Mas eu gosto muito de assistir podcast, de ouvir podcast, principalmente enquanto eu tô trabalhando, que as pessoas realmente compartilham segredos. Que elas compartilham insights, dicas que mudam tudo. Porque a gente sabe que depois que você aprende uma profissão, ou seja, você já aprendeu todas as coisas técnicas e práticas daquilo. Exatamente. O que vai diferenciar você de uma pessoa extremamente bem-sucedida, às vezes, é um pequeno detalhe. Exato. E é atrás desse pequeno detalhe que a gente vai em todos os episódios. Cara, eu queria muito assim, quero com o tempo, falando já em futuro, quero saber, por exemplo, pegar um cara de cinema e saber, tipo, como o cara chegou, tipo, a trabalhar lá em Hollywood, sei lá, ou trabalhou pro cinema brasileiro. Por que chamaram ele e não chamaram outros atores? O que ele fez de diferente? Tipo, qual é... Eu quero realmente conhecer diversos setores, tipo, não só de negócios, de investimento. Porra nenhuma, eu quero que o cara fale de diversas áreas, tipo, política, filosofia, médico, o que o cara faz, se o cara já se sentiu, por exemplo, eu era dentista, né? Por formação eu sou dentista. E eu fazia cirurgias, mas no início, cara, eu passei por uns perrengues, tipo assim, de quase paciente morrer na cadeira. Tipo, eu tenho vontade de falar sobre essas coisas, sabe? De falar sobre outras coisas, assim, que são aleatórias. Tipo, qual é a sensação de você estar fazendo cirurgia em alguém, ter um piripaque, tu sabe que talvez a vida da pessoa tá na tua mão. Então, esse tipo de coisa eu quero extrair de outros profissionais, de outras áreas. Tipo, quais são os desafios de um médico que precisa fazer... médico legista que precisa avaliar, tipo, como uma pessoa morreu. Sim. Tipo, em situações graves, assim, ou situações mais de boa. Como ela lida com o respeito de um corpo que não tá mais presente, né? Exatamente, assim, cara. Que não tá mais presente. Cara, no tempo da faculdade, até já falando, né, um pouco, no tempo da faculdade eu lembro da primeira aula que eu tive de anatomia. Cara,
a turma tinha 60 pitocos lá que recém saíram da faculdade. O pessoal ainda, sei lá, tava fedendo a leite com pera e ovo maltine, todo filho de papai. E todo mundo falava assim, cara, a anatomia deve ser massa, né? Porque daí a gente vê, tipo, um corpo de uma pessoa e tal. Tu já pegou, tu que fez também pra quem não sabe, o Thiagão fez faculdade um pouco de odonto também. Tu chegou a pegar essa da anatomia? Sim, eu vi a anatomia, mas eu não cheguei na parte de realmente, em algum momento, ver um corpo, né? Porque tu não viu o corpo? Não vi corpo. Vi partes do corpo. Sim. Mas não vi um corpo inteiro, né? Assim, sim. Não cheguei a ter Cara, essa eu lembro assim que, tipo, eles conseguiram um corpo e aí era de um, sei lá, um mendigo, um indigente, assim, de rua, que daí eles, quando aquele corpo não tem, digamos, ligação conhecida com ninguém, eles simplesmente doam para a faculdade. E aí na faculdade, tipo, ali tem um corpo já que tá há muito tempo já aberto e mexido e tem outro corpo que tá ali na hora. E são coisas assim que, esse tipo de coisa, às vezes as pessoas de outras áreas, elas não têm noção assim. Porra, todo estudante de odontologia, de medicina, tipo, o cara tem que ver um corpo, tipo assim, 18, 17 anos de idade. Exato. Entendeu? E aí tu tem que ressignificar toda a tua vida. Então, cara, dá muitas aberturas, assim. Mas eu vou querer saber de ti, Thiagão. O Thiagão é meu sócio há muito tempo. A gente já trabalhou várias vezes junto em outros projetos, né? E esse projeto que a gente tá fazendo, ele é, tipo, totalmente novo pra gente, assim. Tipo, eu sinto bastante desconforto de iniciar um novo, mas ao mesmo tempo uma adrenalina. Como é que tu tá sentindo quando começa um projeto assim? A experiência é muito legal. Porque a gente é muito inquieto, né? Nós dois... Sim, eu e tu somos dois pau no cu. Não, a gente duas pessoas extremamente inquietas. Então, a sensação que dá... É igual você tá jogando GTA, tem aquele mapa gigantesco. Isso. E você entra num lugar que você nunca viu. Tu quer, tipo, explorar o mapa. A gente tá desbloqueando um novo mapa. Exatamente. Então, tudo que a gente fizer, todo episódio, vai ser muito novo. Exatamente. E essa é uma experiência que eu quero curtir bastante o caminhar dela. Sim. Porque, por exemplo, um cara que já faz podcast há 10 anos... Sim. Talvez, pra ele achar um convidado que vá surpreender ele com alguma coisa, vai ser mais difícil, né? Porque eu já entrevistou 1000 pessoas, então pra gente é uma grande novidade. Então eu quero explorar isso de uma forma bem interessante. Eu acho muito excelente esse projeto, porque eu sou do tipo de generalista. Sim. Desde moleque, eu sempre gostei de estudar vários assuntos. Sim, então, assunto aleatório também. Principalmente para impressionar a menina. Tipo cinema, filme. Principalmente para impressionar a menina. Para dar aquele menino que tem os assuntos para tudo, entendeu? Sim, então, a conversa fácil. Então, eu estudava livro de ciência para saber quantas células de hematócitos, hemácias a gente tem no corpo. Só pra poder falar um número pra uma pessoa e ela se surpreender. Pra falar assim, caralho, tu manja demais. Tu sabe mesmo. Pô, pra falar assim, cara, você sabia que uma formiga consegue levantar 250 vezes o peso dela? Porra, não sabia. Por que os seres humanos não conseguem? Aí, tipo assim, a pessoa fica, caramba, de onde esse cara tirou isso? Sim. Só pra ser o generalista. Sim. E a questão é, num podcast, a gente aprende, a gente consegue extrair... Pessoas, né? A gente faz perguntas para as pessoas. A gente assim, cria uma ponte de acesso a um cérebro. Sim. E a gente aprende de uma forma didática. Exatamente, entendeu? Cara. A gente chama, tipo, pessoas de diferentes áreas. E, tipo, a gente quer deixar tudo explorado, para ser explorado. Então, assuntos muito... Cara, é só tu pega ali, tipo, o Serjão do Foguetes. Cara, não perco quase nenhum podcast dele, porque ele sempre traz uma curiosidade nova. Entendeu? Sim. Então, esse é um cara que eu já... gostaria de trazer, por exemplo. Mas não precisa ser necessariamente só ele. Pegar um outro cara dessa área, né? Para explorar justamente isso, porque eu também tenho essa sensação que eu sempre gostei de saber de um pouco de tudo. Uhum. E aí agora a gente consegue com a Sala Secreta aprofundar isso ali. Porque daí a gente traz a galera e a gente sempre vai tentar explorar de trazer alguma coisa secreta ou alguma coisa que ele nunca falou para se diferenciar também dos demais conteúdos, né, que existem. Sim. Porque eu acho que assim... ninguém se cansa de ouvir história. Ouvir história é um negócio que está conectado emocionalmente com a gente desde cedo, né? Sim. Que principalmente para quem estava acostumado a mãe ou o pai ler história, tu sempre aprende com as histórias e tem várias histórias ali que eu levo para a vida. Tipo, a lebre e tartaruga eu cansei de usar, né, cara? A lebre e tartaruga para várias coisas, né? Porra, a lebre e tartaruga para mercado de risco eu uso direto, né? Então... como eu crio hoje mais conteúdo de criptomoedas, eu me aposentei da odontologia, até um dia eu posso falar sobre isso,
mas eu tenho um canal no YouTube que já há 8 anos ali sobre criptomoedas e mercado de risco em geral. Então, eu pensei assim, cara, eu quero explorar mais, eu não quero usar o tempo da minha vida só falando de um assunto. E a gente, né, eu pelo menos estou levando esse projeto como um hobby, mas ao mesmo tempo eu sei que aqui vai ser tipo muita ideia boa, entendeu? E assim como você falou do Sergião do Foguetes, ele sempre foi o Sergião do Foguetes ali no interno dele, no profissionalismo dele, um profissional incrível. Mas alguém teve que puxar ele para um podcast. Exatamente. Alguém puxou uma visibilidade para ele e todo mundo se apaixonou pelo conteúdo que ele tem para entregar. Cara. Então eu espero também nessa nossa jornada a gente descobrir outros Sergiões do Foguete, sabe? Outras pessoas que, cara, as pessoas vão falar obrigado por ter me dado acesso a esse cara que estava completamente a gente quer dar uma porta-voz para um público grande. Uhum. Às vezes, cara, a gente vai querer utilizar esse podcast para literalmente dar uma sustentação para uma pessoa que está anônima, mas ela tem a capacidade de brilhar, tem a capacidade de surpreender todo mundo, tipo a nós e o público, sabe? Sim. Esse é meu maior desejo com o podcast. Porque provavelmente você teve professores durante a sua vida que são sensacionais, né? Didáticas sensacionais, velho. Que o cara explicava... Assim, a aula dele era 90% filosofia e 10% conteúdo, e os 10% de conteúdo ele entregava pra caramba, ele te entregava tudo. E fazia analogia com a vida. Fazia analogia com a vida. Tu sempre teve, tipo assim, quais são os temas de professores que tu mais... dos professores mais doidos? Porque lá na minha escola, tipo, era sempre o cara da física, era sempre o cara mais doido, velho. Eu acho que todo mundo. Pô, fala aí nos comentários se o professor de vocês, o de física, qual era o mais louco? De química, de física? Exato. Biologia, porque os meus mais loucos era de biologia e de física. Cara, os mais loucos que eu tive experiência foram todos de física. Todos de física? Por incrível que pareça. Eu não sei o que acontece com os físicos, porque assim, eu acho que é um conteúdo muito legal, né? De ser explicado também, principalmente dinâmica, física dinâmica, que é ação, reação, essas coisas, você consegue encaixar muitos exemplos. Então, os professores que eu tive de física sempre foram assim, muito diferenciados. Agora, os professores que eram, assim, mais travadões, era de história, filosofia. De história? Sabe? Pois é, meu pai era professor de história, e ele era bem... ele não chegou a me dar aula, mas ele era bem de boa, assim, só que realmente eles eram mais centrados, assim, né? Vai direto na história. E hoje, cara, eu gosto tanto da história, só que, assim, tem formas hoje que eu percebo que as pessoas podem aprender melhor. Um podcast como esse, eu uso muito também em jogo de videogame, tipo Assassin's Creed. A série da Assassin's Creed, cada 2 anos, a história completa, tipo, do Egito, da China, do Japão. Aí tu joga lá com o personagem, que a base central é a mesma, mas tu explora toda a cultura. E aí o podcast eu acho que é uma das melhores formas, assim, de tu ensinar alguém também. Tipo, direto e indiretamente. Não só falando com um convidado especificamente, mas falando de um assunto específico. Não, e isso é muito interessante, isso que você tocou agora, a questão de aprendizado, né? Porque isso está mudando severamente com inteligência artificial. Exatamente. Tanto que tem uma inteligência artificial do Google que se chama Notebook LM, que você envia livros, você envia vídeos, e o que ela produz? Ela produz um episódio de podcast sobre o conteúdo. Caramba. Porque é muito legal você ouvir um diálogo sobre determinado assunto. Sim. A pessoa perguntando de um jeito diferente, a pessoa respondendo com a contextualização, com storytelling. Sim. Então, realmente, o podcast, ele faz parte da revolução da educação. Tem muita gente que hoje vai correr, talvez tenha alguém escutando a gente correndo numa esteira e tá aqui induzindo esse conteúdo dentro dela. A internet, as redes sociais, tudo, fez a gente chegar na como é que é? Geração Z, né? Que é a geração das multitarefas. Isso. A geração Z, ela gosta de participar de reunião fazendo manicure e anotando as coisas. Não, então, a galera total no celular enquanto dirige. Exato. Mano, toda semana eu vejo alguém... É a pessoa que quer, assim, 24 horas fazer coisas de uma semana. Exatamente. E a gente tá indo pro próximo nível de multitarefas com inteligência artificial. Exatamente. Porque, é bizarro, né? Esse assunto a gente vai falar muito sobre isso. Mas até queria já preencher o seguinte, porque muita gente conhece o Thiago do Instagram. Tu tá com quantos milhões de seguidores agora? No momento, 1,7 milhões no Instagram. Quase 2 milhões de seguidores no Instagram. Aí ele aborda muito sobre inteligência artificial.
Mas, cara, eu queria saber, assim, da tua história. Da onde que tu surgiu? Tipo, como é que tu chegou até aqui? Por que tu tá sentado nessa mesa, entendeu? Tá, vamos lá. Por onde tu começou? De que raio tu veio? De onde eu vim. Eu vou começar da parte do ensino médio, porque de criança pra lá todo mundo é muito igual, né? Não porra nenhuma. Começa lá de criança. Não, lá de quando eu era moleque. Sim, bem cabaço. Então vamos lá. Eu nasci, né, em Brasília, Samambaia, e fui morar em Águas-Lindas. Samambaia. Existe uma cidade chamada Samambaia ou é um bairro? Não, e olha só que interessante. É um bairro ou é uma cidade? É uma cidade, Samambaia. É uma cidade? Samambaia. Pô, não sabia. No hospital da PM que eu nasci lá. Hospital da PM. Era pra eu ter morado em Brasília. Só que meu pai, ele na época lá, né, ele participou lá de um consórcio de um prédio. Que comprou um prédio na planta e etc. Aí pronto, deram golpe em todo mundo, a construtora, acabou que não deu certo. Era pra gente ter morado em Brasília, e aí acabou que a gente foi pra Águas-Lindas, no entorno de Brasília. Sim. Muita gente mora no entorno. E dali eu morei até os meus 21 anos, tá? Sim. Então, assim, morei a maior parte da minha vida ali até eu que te tirei então. Da tua casa, né? Vamos chegar lá. Eu sou o pau no cu da família, tipo... O cara destruidor de lares, né? Exatamente. Sim. E aí eu cresci lá em Águas-Lindas, né? Uma cidade de 200 mil habitantes. Uma cidade, assim, bem... Não vou dizer que bem humilde. Mas na época que eu era moleque, era uma cidade humilde. Tanto que a gente tinha poucos vizinhos. Então, a nossa casa era de cerca, enfim. Ah, tá. Tipo, vocês tinham mais... Mas era, tipo assim, terreno batido ou terreno com capim alto? Terreno tipo, com a grama... capim alto e capim mato alto, e a mesma coisa. Não, o asfalto pra chegar lá, cara... Eu acho que o asfalto chegou lá só quando eu tinha 15 anos de idade. Sim, sim. O asfalto chegou na minha rua. Então, assim, a gente morava muito longe da BR. Estrada de chão... A BR, o desenvolvimento costuma ser ao redor da BR, né? Sim. E aí vai descendo, vai se expandindo pela cidade. Sim. E minha casa, cara, era lá no final lá do no planeta de Águas-Lindas. É quase na beirada para passar por toda a cidade. Sim. Então, para chegar o asfalto lá demorou muito. E aí eu estudei, né, em escola... Eu estudei a minha temporada, eu sempre estudei em escola particular. E como é que tu era na escola, assim, tipo, na escola particular? Tu sempre se dava bem com teus colegas, ou tu era mais na tua, ou dependia da turma, dependeu do ano, como é que é? Olha, eu sempre fui um cara muito moleque, né? Um cara. Parece até que eu já era adulto na época, né? Mas assim, desde moleque eu sempre fui muito como é que fala? Hiperfocado ou hiperativo? Não, hiperativo, exato. Mas sempre tu não é hiperativo, né? Não, na escola eu era, cara. Tu era hiperativo? Muito quieto. No tempo da escola eu era muito quieto. Naquela época. E assim, eu sempre fui muito autêntico também, sabe? Sim. Eu sempre me destaquei pela sem vergonhice. Sim. Então, assim, nunca tive vergonha de apresentação, de falar. Tu nunca teve vergonha? Nunca tive vergonha. Eu tinha vergonha. Não, eu nunca tive. Nossa. Eu era muito sem vergonha. Tanto que isso era algo que me gerava um destaque em todas as turmas que eu passei, sabe? Sim, sim. Então, assim... Tipo, tu tinha muita facilidade. Porque surgia a oportunidade de fazer uma peça de teatro, igual no 4º ano a gente fez. Nossa, tu é muito bom com teatro, cara. Eu sou um merda com teatro. Quem era o ator principal? Aí eu até lembro de um teste que a professora fez, né? Sim. Aí ela colocava todo mundo lá pra fazer o teste. Colocou o brother lá, o Guilherme, depois o Matheus. E aí eles sempre ficavam rindo na hora de atuar, né? Os molequinhos. Aí quando eu fui, eu fiz sério. Eu fiz... Porra, tu entendeu? Eu lembro disso. Então por isso que tu é foda na atuação. É. Porque quando tu pede pra mim fazer atuação, eu não consigo, tá ligado? É possível, mano. É porque assim, eu acho que... tu decora um texto muito rápido. Eu aprendi a levar as coisas mais a sério cedo demais, sabe? Ah, entendi. Eu acho que eu sou uma grande diferença, assim. E a gente só tem essa noção depois do tempo, né? Sim, sim. Você pensa... Na época eu não tinha essa consciência. Sim. Mas eu vejo, cara, quando era criança, quando era coisa séria mesmo, eu levava a sério. Sim. Diferente dos meus amigos, dos coleguinhas lá na época. Então, assim, quando rolava um teatro, eu era o ator principal do teatro. Caramba, eu fazia o papel principal. Quando tinha que ter um líder... Tu assumia, tipo, a bronca mesmo. Assumia a bronca. Quando tinha um líder de um grupo, né? Então, assim, fazia um grupo de apresentação, quem era o líder? Thiago. Cara, eu não sabia disso não. Sempre era o cara, sabe? Então, essas coisas eu tô sabendo agora porque eu apertei pra ele, porque eu não sabia disso aí não, cara. Pois é, e aí foi... Por isso que eu tenho essa facilidade aí, cara. Não tava entendendo como é que tinha tanta facilidade, porra. Me sentia sempre um merda. Eu falava assim, eu vou fazer uns stories. Aí ele faz, tipo, stories, dá 100 mil pessoas assistindo. O Reels lá, 2 milhões de pessoas assistindo. E tipo assim, como é que tu consegue, tipo, falar desse jeito e ao mesmo tempo tu consegue comigo ser outra pessoa? Tu é, tipo, bem mais natural e no vídeo eu vejo que tu é, tipo,
como se fosse aquele personagem vestido de verde, focado total no assunto, assim. É porque, assim, eu não vejo como personagem, sabe? Porque eu acho que personagem é um extremo muito grande. Então, por exemplo, quando você pega o Tirulipa, que ele é um palhaço no circo dele. Sim. Cara, ele com a família dele, ele não é aquele palhaço do circo, porque é uma distância muito grande. Então, isso é um personagem. Eu acho que quando a gente vai criar conteúdo, a gente meio que traz uma comunicação diferente de quem tá contigo. Entendeu? Sim. Então, por exemplo, eu vou conversar com meu pai, cara, eu converso com meu pai, eu uso palavras, eu uso linhas de pensamento que meu pai vai entender completamente. Ele vai entender tudo que eu tô falando, todo o meu raciocínio, porque ele mora comigo. Sim. Agora, uma outra pessoa que vai me assistir, uma pessoa que nem me conhece, ela vai esperar que eu tenha pelo menos um filtro, que eu tenha pelo menos algo linear pensado para extrair para ela. Então, eu penso muito nisso, sabe? Quando eu vou produzir conteúdo, quando eu vou gravar um stories e tal, não é que eu tô alterando e entrando num personagem. Sim. Eu só tô entendendo que aquela pessoa que tá me assistindo naquele momento, ela não é a mesma pessoa que mora na minha casa. Então, eu não posso me comunicar da mesma forma porque ela não vai entender. Puta, entendeu? Isso é excelente. Então, eu penso mais dessa forma, porque, pô, quando a gente conversa aqui, se você colocar uma pessoa estranha na nossa conversa, ela vai falar, mas esses caras são malucos. Eles estavam falando de uma coisa, agora eles estão falando de outra, e agora eles estão aqui, mas a gente se entende porque a gente já se conhece. Sim. Agora quem tá de fora... Não, porque eu sou bem foda-se, assim, com a opinião dos outros, né? Tipo, se o cara gosta de mim ou não, tipo, eu não me preocupo, tipo assim, entrar na casa da pessoa e agradar ela. Eu pego e falo, isso é aquela falta de filtro que eu tenho desde criança. Mas eu acho que isso não é uma regra, sabe? Não é uma regra, não é? E principalmente é diferente no quesito de... No caso do seu trabalho, né, que você faz lives educando o pessoal sobre o mercado de criptomoedas, você todos os dias tem que gerar opinião. Então é muito sobre opinião. É difícil você dar opinião dentro de um filtro, dentro de um personagem, dentro de uma bolha. Cara. Porque aquela opinião é do Augusto, sabe? E o pior é que eu tô vivendo, né? Sim, tipo, eu tô estressado, tu vê, ele tem, tipo, você ele sabe quanto que eu tenho em cripto e ele vê eu me fudendo. Então, tipo, eu falo pra ele, tô perdendo 30% do total da alta do Bitcoin. Sim. Então ele sabe que, porra, eu já tô ali com um valor menor e já posso, vamos dizer assim, já chego no vídeo na hora de me comunicar já sentindo aquilo ali que eu tô sentindo. Porque eu realmente acho isso muito genuíno e é o diferencial do mercado, isso diferencia muitos profissionais. Sim. Que é, cara, você compartilhar da frustração. Cara, uma coisa que eu percebo assim... Quando o mercado cai pra todo mundo. Então a pessoa entra na sua live... Ela tá com sentimento de merda. Sim. E ela chega lá e tem um outro merda. Você vê que também tá com sentimento de merda. A pessoa fala, assim, me abraça. Ela se sente abraçada, entendeu? Então eu acho que isso é muito diferente. É um diferencial que você tem. Sim. E que é algo natural que você desenvolveu na sua vida. Por exemplo, na época da sua escola, você era o cara da amizade fácil? Você tinha muito amigo? Você era mais isolado? Eu tive duas etapas. Quando eu tava na escola, tipo, /creche, eu me dava muito bem... Tipo assim, eu tava lá com meus 5, 6 anos de idade, pega geral, tá ligado? Porque eu só falar com as menininhas eu já tinha interesse. Caramba. Eu já tinha interesse em namorar com 6 anos de idade, cara. Nossa! Tipo, por isso que eu saio de um casamento e vou pro outro, tá ligado? Porque eu não consigo não ficar me relacionando, velho. E aí, o que acontece? Eu, assim, já me apaixonava por menininha, tipo, com 6, 7 anos de idade. Sim. E aí, daí, quando eu saí de uma escola e fui pra outra, eu saí de uma escola estadual, e uma escola onde tinha muito agricultor, filho de agricultor e filho de gente mais humilde. Então, eu me criei num ambiente com pessoas bem humildes. Então, assim, pessoas que não tinham acesso. Lá nos anos 90, o bagulho era roots, né? O brasileiro, no total, era fudido, não tinha grana. E o herói nacional era o Senna e a seleção brasileira. Então, tipo, o que a gente mais gostava era ver o Senna e seleção brasileira naquela época. Caceta e Planeta, ali na terça-feira de noite, tipo, esses eram os programas, tá ligado? Não tinha muito. E aí, a TV a recente tinha saído pro nosso caso, né? Pra mim, a TV a recente tinha saído da preta e branca pra colorida. Então, tipo, eu tinha só a TV preta e branca. Eu sempre quis perguntar isso pra alguém. Qual a experiência? De só TV preta e branca? Não, de tipo assim, ver essa transição do preto e branco pro colorido. Foi muito massa, porque eu vivi a transição perfeita do videogame e da televisão. Sim. Então, tipo assim, meus pais viram a transição do rádio pra TV. Tipo, era livro, rádio, TV. Cara, isso deve ser muito louco. A transição do rádio pra TV, né? Tipo, Segunda Guerra Mundial. Meu pai ele tinha 5 anos de idade quando a Guerra Mundial tava
torando ainda, entendeu? E os meus avós também, tipo, eles recebiam só em jornal. Tipo, eles recebiam um jornal de Porto Alegre, que ia lá no interiorzão, e só assim eles sabiam a informação, não tinha ainda muito bem rádio. Aí eles tinham um rádio, porque interior do Rio Grande do Sul naquela época não tinha nada, não tinha... Tipo, meu avô, meu pai, eles se acostumaram a limpar a bunda com sabugo, tá ligado? Sim. Tu sabe o que é uma realidade? Que tu vive no meio do mato, tu recebe informação só por jornal uma vez por mês, e tu tem que limpar a bunda com sabugo, cara. Era isso, velho. Era tipo cagar num buraco na terra, entendeu? Sim. E isso é tipo, tu pega 70 anos atrás, 80 anos atrás. Não dá um século. Pra tu ver a realidade que, tipo assim, quem era americano em 1945 já tava subindo um monte de prédio alto, o prédio mais alto do mundo, Empire State e tudo mais. Mas a realidade de quem morava no interior de países, tipo, subdesenvolvidos, era extremo, cara. Extremo. Lidar com mosquito, não conseguia dormir, calor do inferno. Tipo, o Rio Grande do Sul é frio e calor. Extremo, assim, sabe? Então, é impressionante, assim, que em 80 anos a gente tá aqui e a gente tá, tipo, usando praticamente IA pra criar tudo. Até o conceito e ideia que a gente criou aqui. Exato. Tipo, saiu lá do cara que não conseguia nem limpar o rabo não existia papel higiênico, ou se existia, era em poucas cidades. Mal tinha acesso à rádio e informação. Até agora, tipo, 80 anos depois, seres pensantes que não são mais seres humanos, são máquinas. Exato. Cara, é bizarro, velho. É bizarro. Como a gente chegou aqui, né? E assim, na época da roça, quem era o melhor amigo do homem, né? O cachorro e o cavalo. O cachorro e o cavalo. O meu pai, ele tinha um cavalo e ele caía do cavalo umas 2, 3 vezes, barranco, assim, enquanto ele tava indo pra escola. Imagina tu pra escola, 2 km andando de cavalo e, tipo, o cavalo do nada, porque o cavalo é um ser vivo. E ele tem humor também, entendeu? Sim. Tem dia que o cavalo tá puto, aí o cavalo derrubou ele e ele caiu num barrancão, tipo, os irmãos dele lá, era uma galera, né? Naquela época lá, tipo, ele tinha muitos irmãos, porque não tinha mais escravo, não existia escravo. Então os agricultores, principalmente quem vem da Alemanha, os caras faziam muito filho pra trabalhar. Então, tipo, meu pai começou a trabalhar com 4, 5 anos de idade, velho. É assim, é totalmente diferente. E era normal. Né? Sim, na época. Normal, total. Normal. E assim, ele tinha que fazer atividades como, tipo, matar porco. Imagina tu botar pra uma criança matar um porco. É bizarro. Então, assim, é uma coisa meio surreal. A gente tá, tipo, 50 anos depois, 60 anos depois disso ali, tá aqui e falando com milhares de pessoas. É impressionante, assim, a evolução, como ela foi rápida nesse período ali. E é interessante essa transição que você tá falando, né, de isolamento para isolamento. Porque a gente tá passando por outra ponta de isolamento, né? Sim. Então, assim, o mesmo pessoal que tá no interior, que chegou ao desenvolvimento da cidade, conheceu as pessoas, agora você pode se comunicar nas redes sociais, você pode, fazer videochamadas, enfim. Cara, a gente tá indo para um ponto com inteligência artificial em que o melhor amigo do homem é o ChatGPT. A gente vai ter o próprio Jarvis daqui a pouco, né? Não, total. Porque, assim, eu fiquei assustado com alguns vídeos que eu vi nos Estados Unidos e também que estão viralizando aqui no Brasil, que são vídeos mostrando a interação humana com o ChatGPT. Por exemplo, um vídeo de um cara andando e uma alma branca do lado dele, acompanhando ele em todas as partes do dia dele. E o tanto de comentários, milhares de compartilhamentos. E eu falei, cara... Quantas pessoas hoje não tem como melhor amigo o ChatGPT? Cara, eu acho que tá indo pra isso, tá? Porque hoje tu com o ChatGPT já consegue dialogar e tu consegue, tipo, fazer um agente que é uma psicóloga. Exato. Você consegue personalizar ele, né? A gente tá passando por uma inovação, assim, muito louca. E o mais legal, já respondendo aquilo ali que tu me tinha perguntado, eu peguei toda a transição, porque eu tô com 38, né? Então eu peguei toda a transição assim, ó, TV preta e branca, pra TV que só tinha o sinal da Globo, não tinha nem da SBT. Aí se eu quisesse assistir a SBT, eu tinha que ir na casa de algum amigo que tinha aqueles satélites, que a galera botava um antenão, sabe aqueles antenão? Sim. Que eu não sei o nome, mas desse satélite, É da Sky, né? Não, antena parabólica. Parabólica. A Sky é depois. Sky é depois, Primeiro a parabólica, que daí tu até... Bom...
botava, tipo, aqueles bombril na antena pra pegar o sinal da TV. Sim. Desse nível, assim. Aí eu vi a transição, surgiu o Atari, aí eu joguei o Atari com 5 anos de idade, depois Mega Drive, alguns amigos tinham Super Nintendo, PlayStation 1, e aí, tipo assim, a gente olhava o PlayStation 1 e a gente falava, cara, não tem como ser melhor que isso. Aí saiu o PlayStation 2, aí tu tentava voltar pro PlayStation 1 e falava assim, cara, PlayStation 1 é uma merda perto do PlayStation 2. Então, tipo, eu fui vivendo essa transição toda dos gráficos, assim, de eu jogar um Homem-Aranha, um boneco 2D no Atari, pro Homem-Aranha, tipo, agora que é como se estivesse dentro de um filme, assim. Exato. Meu, é muito louco isso. Então, é massa porque eu vi toda aquela transição. Teve a época da internet. A internet ninguém esquece, cara. 95, o pessoal, só na TV eu lembro que o pessoal falando na internet. Na escola, chegou o Google em 98 pra mim. Tipo, eu nem entendi o que era. Aí a professora falava assim, é tipo uma livraria que tu pergunta qualquer coisa e vai te dar as referências ali, vai te dar as respostas. Só que era muito, muito cru, assim. Então era muito coisa básica, assim. Que, na minha opinião, é a mesma sensação que eu tô vendo com o ChatGPT, com inteligência artificial, cara. Cara, eu tenho a mesma sensação que 2 anos atrás eu vi uma inteligência artificial bem arcaica, só que, tipo, a cada ano que tá passando, o negócio tá ficando monstruoso, assim. Tá ficando um negócio insuperável, cada vez mais acelerado, porque a própria Isso. IA, ela vai acelerando a velocidade de aprendizado dela. Isso. Porque a IA, assim, tem pessoas que discutem que não é um gráfico exponencial, mas um gráfico exponencial é aquele que começa assim e depois ele embica e vai reto. Isso. Crescimento infinito. A gente tá chegando na primeira fase de embicar pra frente. Não, na primeira embicada. Cara, a gente já tá embicando. Exatamente. E isso você pode pegar pela sensação. Sim. Quem utiliza inteligência artificial e acompanha esse tipo de conteúdo, a velocidade é de um dia de atualização. De um dia, Todo dia tem coisa nova. Não, ontem não saiu o Kling 2 lá? Saiu as animações de vídeo 2.0. E é um salto muito rápido, cara. Incrível da versão anterior. A gente testou. A gente testou. A gente tem os cachorros aí, não? A gente podia... Pô, eles podiam botar o cachorro lá, se tu tiver a mão. Só pra gente mostrar aqui. Só pra mostrar pra eles depois aí. a gente faz, ele falou ali depois. Depois? Tá. Eu achei que... É o primeiro episódio, não vamos... Primeiro episódio não tem... vamos bagunçar, né? Primeiro episódio nós estamos 100% preparados para as coisas, para as coisas improvisadas. Mas assim, eu fiquei impressionado com o Kling 2 ali, cara. O vídeo. Não, é impressionante. Naturalidade do cachorro e tudo. Uma coisa que me deixou assim, muito reflexivo é esse lance da sociedade 2.0 que a gente tá encaminhando, sabe? Sim. Cara, porque o ChatGPT, recentemente, ele teve uma atualização das imagens, que é incrível, Sim. mas ele teve outra atualização que para mim é mais incrível ainda, que é o aumento do contexto da memória personalizada. Então, assim, você conversa com o ChatGPT hoje, se você for conversar com ele daqui 6 meses... ele vai lembrar um pouquinho, né? Ainda não com tanta precisão, mas um pouquinho do que você conversou há 6 meses atrás. Tá. Ele não chega a gravar 100%. Não, ele não vai chegar a gravar. Ele tem tipo uma memória... Ele tem uma memória... Enquanto você conversa com ele consegue entender o que é crucial para ele guardar. Então, por exemplo, qual é a sua profissão? Ele vai guardar. Tá. O que você faz? Ele vai guardar. Tua identidade ele vai gravar. Isso, ele vai sempre guardando a sua identidade, as coisas mais do seu trabalho, enfim. E aí, quando você pergunta, por exemplo, você pode fazer esse teste no ChatGPT, se você utiliza com frequência, você vai se surpreender, coloca lá esse comando. Baseado nas nossas interações, o que eu finjo não saber que está me travando? Você vai ficar impressionado com o que ele vai te responder. Se ele faz uma leitura completa... Ele faz uma leitura que não é assim não é não. Parece um raio-x, parece um espelho do que ele tá te falando e parece que ele tá acessando o seu inconsciente, sabe? Ele chegou a falar pra ti assim, não espere as coisas demais, tipo, não seja perfeccionista demais. Pra mim ele falou. Sim, ele assim, falou não espere tudo ficar perfeito pra fazer. Ele falou pra mim que eu não estou acreditando no momento que eu estou vivendo ainda. Eu ainda não estou crendo. Não caiu a ficha. Não caiu a ficha do tamanho que você já tem. Entendeu? Sim. Você tá esperando, você ainda está focando muito, principalmente para mim, ele falou, você ainda está focando muito em viralização, enquanto você já devia estar focando em construir um império, porque uma autoridade você já é. Entendeu? Porra. Ele, tipo assim, ele mostrou uma identidade para mim, que é um conselho, cara, um conselho muito íntimo. Um conselho muito íntimo que você fala assim, rapaz... Esse me conhece. Esse me conhece. E aí, isso foi algo que me assustou tanto tipo que eu assim, quanto mais informações tu alimenta mais ele vai conseguir identificar
os pontos cegos. Exato. Então, assim, se você manda esse comando pro ChatGPT, vai ser muito interessante se você interage muito com ele, principalmente falando de tudo da sua vida. Mas quando tu era molequinho lá, tu tava no teatro, tu nunca imaginou isso, né? Cara, a gente não conseguia imaginar isso, né, velho? Jamais. Tipo, tu conseguiria imaginar que tu estaria em outra cidade, tipo Floripa. Tu conseguiria imaginar que tu estaria aqui, por exemplo? Não dá pra imaginar, cara. Com essa sala, assim, a gente é muito limitado ao que a gente é exposto. Então, até o meu ensino médio, o que eu pensava sobre o meu futuro? Que eu ia ser um concursado, cara. Tu queria ser concursado? Eu queria ser concursado, queria ser policial, entendeu? Advogado, fazer direito e tal. Cara, eu era tão burro que eu não sabia o que era ser concursado. Quando eu me formei. Na faculdade. Eu não sabia o que era trabalhar para o Estado. Ah, tá. Quando a minha mãe falava, trabalho para o Estado, eu trabalho para o município. Eu não sabia, não entendia a diferença. Eu sabia porque meu pai era policial e a minha mãe era professora. Então, os dois eram concursados. Então, meio que sabia. Então, meu pai e minha mãe também eram concursados, só que eu não sabia. Que, tipo, eles tiveram que fazer uma prova para dar aula, entendeu? Só que esse lance de estar exposto, né? O que mudou tudo? Quando eu li o livro Segredos da Mente Milionária que meu irmão me deu. Eu também. Cara, aquilo ali desbloqueou completamente. Os Segredos da Mente Milionária me libertou mentalmente, psicologicamente. E o segredo, pra mim. O segredo foi o próximo nível. Foram 2 livros que eu li no mesmo ano, em 2009. Eu acho que esse é o livro que deve ter mudado a vida de muita gente, porque o segredo, eu acho que ele mudou te a vida. mostra, é meio que essa resposta do ChatGPT, só que não personalizada. Isso. Ele te mostra que, tipo assim, essa visão de ser pobre, né? Questão de pobreza, riqueza, essa distância, que isso você tem que quebrar esses pressentimentos. Exatamente. De que ser rico é ruim, Exatamente. de que todo rico dá golpe nos outros, e de que ser pobre você é acomodado, tu você sabe é feliz. Quanto teus pais ganhavam naquela época que tu era jovem? Tipo, tinha 12, 13 anos de idade, 14, por aí? Olha... Quanto eles ganhavam por mês? Quando eu era menino, eu não sabia, mas hoje eu tenho uma noção, né? Eu acho que meu pai ganhava uns 5 mil reais por mês quando eu era bem moleque. Sem inflação? Sem inflação. Então ele ganhava bem pra caramba, porque 5 mil não, em 2000? Eu não sei, assim, eu não sei ao certo quando eu era bem moleque, cara. Assim, eu sei que quando meu pai... O salário inicial do soldado, quando eu vi lá em 2017, era tipo 4 mil reais. Então. Só que em 1999, quando eu nasci, eu não sei quanto que era. Se era 2 mil reais o salário de soldado da PM, sabe? Não sei. Mas com certeza, a inflação... Eu lembro que o meu pai ganhava 3.500 e a minha mãe ganhava 2 mil. E aí minha mãe conseguiu entrar numa escola particular, ela ganhou mais 2 mil. Daí, tipo, ela começou a ganhar mais que o meu pai por um certo período de tempo. Sim, e faz total diferença 2 mil reais naquela época, né? Meu Deus, cara. Era a diferença entre tu ganhar Lego ou não. Era a diferença de existir... O Lego era caro já. Ovo de Páscoa e Papai Noel, ou não existir nada disso? Eu nunca recebi Papai Noel em casa. Tipo, nunca pagaram pra botar... Como é que foi? Seus pais falaram pra você assim, não existe Papai Noel, não existe... Cara, eu não lembro... da Páscoa. Não, eles falavam de Papai Noel, mas eles nunca me levavam, assim, pra ver Papai Noel, tipo... Eles nunca também fizeram surpresa, assim, de Páscoa, eu não lembro. Eu acho que de Papai Noel, acho que só o meu pai se vestiu uma vez, mas ele fez só uma vez, tipo 1 ano, assim. Não. Eu acho que ele viu que deu muito trabalho. Lá em casa... E ele falou assim, foda-se, no outro ano vai aceitar a realidade aí, ó. No cru que Papai Noel não existe. Eu e meu irmão, Eudes, o Vitor, acho que o Vitor nem chegou a receber tanto, né? Mas eu e meu irmão Eudes, acho que foi ali até uns 7 anos, aí meu pai chegou e falou, ó... Existe esse negócio, não, de Papai Noel, vocês já estão grandinho demais. Eu não lembro quem falou, acho que foi o meu irmão, cara. Meu irmão, 5 anos mais velho, ele descobriu, sei lá, com 10, 12. Aí ele chegou e já veio grudando a realidade na cara. Sempre tem que ter um irmão mais velho pra dizer assim, ó, velho, tu não sabe de porra nenhuma. Não, e eu era esse cara, eu era esse garoto com os meus primos. Então, assim, tinha uma prima minha que uma prima minha, né, do meu padrinho, que ela recebia, né? E eu ficava, não existe não, é teu pai que te dá. E isso, estragando a experiência da criança. Aí hoje eu fico falando, cara, meu padrinho devia ter uma raiva de mim, velho. Estragava tudo que ele tava construindo pro Natal. Eu falava, ele vai botar de madrugada debaixo do cama. Como é que pode, né? Mas enfim, eu acho que isso é uma questão também de nível de maturidade, sabe? Sim. Eu acho que algumas pessoas, elas desenvolvem um nível de maturidade desde criança. Eu vi um vídeo recentemente de uma criança. As meninas, cara. Mulher também, né? Mulher é muito mais, geralmente muito mais madura que o homem ali, cara. Não, parece que a vida da mulher, ela percorre um caminho mais curto no início e mais difícil depois, sabe?
Porque elas sentem muito a parte do corpo. Então, por exemplo, passou dos 35, já começa a ficar mais difícil de engravidar. Que a cada ano o nível de dificuldade aumenta muito, assim. Sim. E vai muito da educação, porque tem meninas, principalmente, assim, até dou exemplo de umas primas minhas, que, cara, com 15 anos de idade, elas já estavam, assim, já tinham conhecimento suficiente, experiência suficiente para cuidar de uma casa, sabe? Exatamente. Tipo assim, eu, com 15 anos, eu não sabia. Eu com 15 anos, porra, eu era BV, pô. Não. Beijo virgem. Nunca tinha beijado ninguém, meus amigos, todo mundo. Tinha um amigo meu com filho aos 13 anos de idade. 13 anos de idade. O pitoco lá metendo. E eu nada. Eu nem tinha beijado. Eu, assim, não tinha namorado com ninguém. E aí, tu lembra, né, que eu falei na creche, pô, eu queria namorar com todo mundo, né? Sim. Só que daí chegou ali com 12, 13 anos, eu não crescia. Eu era o menorzinho. Era? E eu era muito tímido. Sim. E aí meus amigos eram mais altos, tal, mais desenrolados e tal. E eu, puta, tímido, né? E aí chegou uma vez, com 15 anos de idade, meu amigo perguntou assim, pô, a fulana quer ficar contigo, mas tu não quer ficar com ninguém, já te falei pra dar várias aqui. Tu é gay, pô? Aí começa aquela pressão, o cara me questionou, né? Aí quem não beijar é gay. Aí eu fui lá, o cara me empurrou uma menina aleatória que eu nunca tinha visto na minha vida, do colégio. Sim. Lá atrás, conversa com a fulana lá, a Michelle, lá atrás do colégio. Cheguei lá atrás. Era sempre atrás de alguma coisa, né? Atrás. Ela tinha, sei lá, 1,60 e eu tinha, tipo, 1,40, tá ligado? Sim. Ela me pegou pela bunda e me levantou e me beijou. E eu falei assim, o que eu faço agora, meu? Eu fiquei lambendo igual a parede, assim. Fiquei lambendo como se fosse uma parede. Cheguei em casa, comecei a beijar de língua com a parede pra falar assim, a próxima tem que treinar. Tem que treinar. E não tinha na internet assim, como beijar. Não tinha YouTube na época, né? Não. Porque depois os vídeos de beijar pra ti alguma coisa, tipo, se o meu pai nunca falou nada pra mim, eu fui tudo descobrindo no modo curioso, né? No modo curioso. No modo curioso. Então, tipo, pra mim, beijar é um negócio, assim, bizarro. E aí, eu falei assim, pô, nunca mais vou beijar essa guria. Porque, tipo, daí eu desenvolvi um negócio assim, ó. Cara, eu não vou ficar com uma mulher que eu não tenho nada de interesse. Tipo assim, ela pode ser linda, pode ser bonita e tal. Mas se ela, tipo, não tiver conexão, nem começo. Porque eu comecei a sentir assim, pô, eu preciso ter uma conexão com a pessoa. O beijo é uma conexão. Aí, tipo, ver a galera hoje metendo louco, sei lá, transando com mais de 100 pessoas aí por ano. Sim. Né? Cara, eu não consigo entender como uma pessoa consegue se conectar. Assim, de forma displicente, sabe? E aí, isso foi muito estranho, porque assim, cara, que nem eu te falei, eu tinha amigo que com 13 anos de idade o cara engravidou. Cara, tu não tinha uma dificuldade que todo moleque... Tu não tinha dificuldade com moleque, por exemplo, assim, ó, como o Pitoco. Com 15 anos de idade, tu conseguir ficar com uma menina da mesma idade que tu. Com 15 anos? Tipo assim, porque as meninas, no nosso caso, da nossa turma, por exemplo, elas queriam só ficar com, tipo, guri de... mais 4 ou 5 séries depois. Tipo, tipo assim, 8ª série, ela queria ficar com o guri do 3º ano. Sim. Mas ficar com a guria da mesma idade que tu era, pra mim, impossível. Intangível. Sim. Pra mim era intangível. Assim, na minha época, assim, eu não era tão mulherengo nesse sentido, não, sabe? Sim. Na minha época. Mas sempre teve esse negócio de os caras mais velhos, mais maduros. Mas com vocês na escola lá em Brasília também é a mesma coisa? Não, a minha escola era em Águas Lindas. Mas... Não, Águas Lindas, mas a galera, tipo, era assim, tu tinha colega de 15 anos e ficava com guria mais nova? Não. Ou com a mesma idade? Era na mesma idade tipo, ou mais isso velha. Pra mim era sabe? bizarro, ou mais velha. Porque meus amigos tudo também, ficavam só com as gurias 2, 3 anos mais nova, entendeu? Sim. Mas era uma dificuldade absurda. Não, assim. E assim, eu vejo, cara, uma grande diferença de antes pra agora, sabe? Porque antes era aquele negócio, né? Quando você ia namorar uma menina, ficar com a menina, você começava a construir um laço com a menina, né? Isso. Você começava tu não tem a impressão que gerar antes... uma conexão, sim, sabe? Começar, claro, e se amaciava. Então, perguntava amaciava? Amaciava no que sentido... amaciar? Não, ficar falando... Ou amaciante, vai. Não, amaciar, tutorial de amaciar. Pô, todo dia conversar, né? Conversar um dia, bater 2 um papo, dias, bater um papo. Falar da formiga. Então, falar das formigas, impressionar. Então, assim, Nossa, MSN
MSNzão da massa. Puta, entendeu? tu pegou outra fase da MSN. Fase do Peguei a fase MSN. MSNzão da massa, Orkutzão da massa, depois foi o Facebook. E era, porra, conversando, filho, pra conseguir chegar lá e dar um beijinho, sabe? Hoje, meu amigo, hoje com, cara, 10 anos de idade, por incrível que pareça, 10, 11 anos de idade, a criançada já tá fazendo isso aí, cara. Já tá beijando na boca, tá... assim, o mundo lá fora tá bizarro. Tu acha que a música, tipo, brasileira influencia muito isso? Porque hoje, tipo, antigamente as músicas, eram rock, elas tinham também coisas, assim, no sentido figurado, mas eu acho que hoje é tudo muito mais explícito. Tipo, principalmente o funk, que assim. É principalmente influência das redes sociais mesmo, sabe? Rede social, sabe por quê? É aquilo que eu falei, né? A gente pensa muito no que a gente é exposto. Então, se quando eu tivesse 10 anos de idade eu fosse muito exposto a pessoas da mesma idade que eu indo pra festinha e vendo vídeo, né? Tipo assim, pessoas indo pra beijando a boca, curtindo e etc. Cara, eu ia achar aquilo normal. Né? Eu ia começar a achar aquilo normal porque eu tava sendo exposto àquilo. Então eu acho que hoje tem muito disso. Velho, uma criança, você vai ver público da Virgínia, tem criança que vê a Virgínia. Você acha que a criança não leva em consideração? Ela não olha o que ela faz, o que ela deixa de fazer, as coisas que ela recomenda. Então, assim, uma criança que assiste a Virgínia, você acha que ela não se questiona da própria realidade dela? Ela vê a Virgínia com carro. Ela acha que, tipo, aquilo ali é o normal. Ela olha para aquilo normal e ela olha para a realidade dela e fala, eu quero ser a Virgínia, eu quero pensar com a Virgínia. E isso, com certeza, tem muito conflito familiar, no sentido de, cara, a Virgínia de manhã, o café da manhã dela é todo completo. Aí imagina uma criança mais humilde que tem um Instagramzinho ali no celular e olha o café da manhã da Virgínia. Porra, ganhou uma maçã. Meu amigo. Assim, a experiência que a gente tinha disso, você já assistiu aquele filme Riquinho? Sim, o Riquinho, claro, aquele Riquinho clássico. que ele tinha um McDonald's dentro de casa. Sim, pô, eu queria a casa dele porque ele tem aquele negócio do disparador de pessoa. Lembra que ele disparava as pessoas e a pessoa que era uma boia? Cara, aquele filme tinha um alvo, uma experiência pra criança, era muito massa. O cara tinha um quadriciclo pra andar. Eu ficava, cara, se tivesse uma casa grande. Eles tinham um quadriciclo, Só cara. que isso, cara, era uma distância muito grande. Então ele não mexia tanto com a nossa tinha uma montanha-russa em casa. Ele tinha uma montanha-russa em casa. Puta que pariu, agora lembrei disso aí, desse filme. Louco. Ele tinha um jato. Mas me diz uma coisa assim, ó. Tipo, tu tava falando, né, antes. Antes era assim, antes era assado. Porque até quero comentar que a ideia por que a gente trouxe à luz de usar um ambiente antigo. Sim. Como uma sala secreta de 1925. Porque tu não tem a impressão que antes sempre é melhor? Olha, eu acho que antes era sempre melhor. As pessoas têm mais nostalgia com o que elas viveram na infância, por exemplo. A gente vai passar por esse cada vez mais, né? A gente já passa por isso com a tecnologia, mas cada vez mais a gente vai passar com esse apego ao antes, porque o antes tinha muito criatividade humana, tinha muito mão humana produzindo. Então você vai, cara, você já viajou, simples, né? Você já foi naquelas igrejas. Sim. Você já foi na Roma? Em Roma, não? Sim, já fui em Roma. Cara, você vai naquelas igrejas lá, você olha para aquele teto, aquilo foi pintado à mão. À mão, velho. A impressão que você tem daquilo é outra, né? Sim. Como humano, você olha para aquilo, cara, isso é incrível. Sim. Hoje, na arquitetura, as salas, tudo é muito minimalista. Sala de podcast mesmo é uma cortina no fundo. É tipo cortinão e foda-se. Cortinão e já era. Só que a gente quis justamente retomar esse negócio para ambientar e trazer a pessoa para uma sala em que ela realmente mas como é que foi essa ideia que a gente construiu, assim? Da onde que surgiu isso? Então... Por que tem que ser, tipo, 1925, a sala? Bom, primeiro, a inspiração que teve foi... Eu depois, né, de muito tempo lá, que eu passei pelas faculdades, que eu também perdi minha bolsa na faculdade de odontologia. Sim. E aí eu foquei em ganhar dinheiro para justamente conseguir pagar minha faculdade de odontologia. E 1 ano e meio depois, eu comecei a fazer um canal de cortes. E eu fazia cortes de um cara que fazia lives de Bitcoin e criptomoeda. Por quê? Eu estava estudando criptomoedas justamente porque eu queria acelerar a minha chegada nos 100 mil reais para pagar a faculdade. E aí eu vi a oportunidade de fazer um canal de corte seu. Sim. Né? E eu chamei de cortes insalubres, cortes porque você falava muito ficou de muito engraçado. E aí o canal bombou. Sim. E, enfim, bombou, você curtiu as thumbs e tal. E em 1 mês do canal, você já me mandou mensagem lá. Vamos marcar uma reunião e etc. E aí eu já tive a primeira... Eu até falava com eles. E aí eu já tive a primeira, né? Impressão de quem era o Augusto. Sim. Porque você falou assim, numa sexta-feira. Não, terça-feira, quando eu chegar, a gente faz uma call.
Aí eu falei, pô, eu acho que eu vou cobrar R$500 dele. 500 né? pila. 500 dólares. Eu falei Sim. em dólares, porque ele ganha em 500 dólares. Ele tem muito dinheiro, ele ganha em dólares. Sim. $500, e aí eu continuo fazendo minhas coisas e faço as Eu capas já pro tinha um dele. canal há uns 4 anos, Você né? já tinha o canal, já tava com 4, 5 70 anos. mil inscritos. 70 mil inscritos, sim. Só que 70 mil inscritos naquela época era um dos maiores canais já de Sim, cripto. sim, sim. Já era um dos Sim. maiores canais, então você já era referência naquela época. Sim. E aí você falou, pô, terça-feira nós vamos conversar. Chegou terça-feira, cadê o cara? Aí eu já falei, vixe, Já o bicho já desiludiu. esqueceu. Aí eu Aconteceu isso mesmo? Aconteceu. Eu não sabia disso. Aconteceu. Aí eu pensei, putz, fiz alguma cagada, postei algum corte insalubre demais, ele ficou puto. Não, nada a ver. E agora ele não vai mais falar comigo, aí eu nem mandei mensagem mais. Aí na outra semana você falou, não, então na próxima semana eu não consegui, porque cheguei atrasado, cansado e etc. Ah, e porque eu era dentista ainda, porque você era dentista ainda. Sim. Aí teve uma call lá que a gente fez, né? E aí você me chamou pra fazer parte do seu negócio. Sim. Ainda bem que você não perguntou quanto que eu queria ganhar. Sim. Senão, provavelmente, Sim. eu ia ganhar $500. Mas é que eu vi o teu talento, assim, quando eu vi o feeling dos cortes e quando eu vi, tipo, as capas, a produção das capas. E naquela época eu tava mandando mensagem, sabe aqueles sites de freelancer? Os caras, eu falei com o Charlão, o Charles, o economista sincero, e ele falou assim, vai no Orkana e tenta achar um freelancer para fazer as capas para você, porque eu fazia as capas, né? Eu mesmo fazia a capa, eu mesmo editava vídeo, eu mesmo fazia tudo sozinho. Aí quando eu vi aquele feeling assim, eu falei, velho, ele é muito foda. Eu queria que ele fizesse esses cortes também pro meu canal, porque ele pode manter o dele. Tu lembra, né, disso? Eu falei, mantém o teu, mas faz uns para mim também no oficial, e tipo, a gente divide meio a meio desse canal, do que a gente ganhar de Google Ads, e eu te dou 5% de tudo que eu for produzir. Sim. E aí foi a melhor negociação de todas pra ti. O primeiro foi, você falou 3%. A primeira você 3%. falou 3%. Aí eu falei, excelente, massa, etc. E, pô, depois aumentei. E tu nem falou nada. E depois você falou assim, não, vamos fazer 5%. Isso. Aí eu falei, não, ali eu já tava, assim, cara, Sim. bizarro. Eu nem Sim. sabia quanto que ia dar. Não, nem sabia quanto que ia dar, mas, tipo assim, a sensação, né, de você fazer parte de algo, sabe? Sim. Você fazer, porque eu vi em você o potencial absurdo. Eu falava, cara, esse cara vai ser muito grande, velho. Então, mano, deu uma liga muito grande naquela hora, né? Muito grande. Deu uma liga muito grande, porque, tipo assim, Deus, tipo, juntou nós, assim, e botou na hora certa, no dia certo, no momento certo, né? Foi na hora certa. Porque um mês depois, explodiu a gente vendeu, eu já tinha vendido, né, um curso. Sim. A gente vendeu o mesmo curso, atualizou as aulas e tudo, e a gente faturou muito dinheiro juntos. Foi. Tipo, naquele mês ali, né? Foi. No dia do aniversário. No dia do meu aniversário, cara, foi assim uma coisa brutal. Assim. Eu já tinha ganho dinheiro com a Cardano, já tinha me recuperado, porque isso foi 2021, eu acho. Foi 2021. Abril de 2021. Então eu já tinha, já tava no meu auge, assim. Falei assim, porra, e eu tava lidando com lidar com a sensação de tu não ter nada, ou tu a vida toda ter dificuldade de conseguir juntar 150 mil reais, tipo, com muito esforço, tipo, 10 anos de trabalho juntar 150 mil reais, e do nada, tipo, tu agora comprou uma cripto, o negócio saiu de 40 mil reais, foi para 2 milhões. Sim. Aí tu lança um curso, tu faz 1 milhão em um dia. Exato. Que foi o que aconteceu com a gente. Uhum. Aconteceu 1 milhão em um dia. Foi. E eu falei, velho, como é que eu vou lidar com isso? Porque eu não sei ser o riquinho, sabe? Igual o riquinho lá. Tipo assim, eu não sabia o preço das coisas. Pô, será que agora eu posso comprar mansão? Não posso? Vale a pena? Vale isso aqui? O que vai acontecer? Né? Então, tipo assim, tu fica atordoado, porque quando tu vem de uma origem muito simples, que nem a gente é filho eu sou filho de 2 professores de escola estadual, né? E tu começa a trabalhar com internet, tu vê coisas muito loucas acontecendo, né? E tu vê as histórias da galera bem-sucedida, tu não acredita, mas quando acontece contigo é bizarro. Quando acontece contigo, para quem não entende, né? Em maio em 2021, o Bitcoin deu uma explodida de preço. E o hype estava tão grande e muitas pessoas queriam muito conhecimento naquele momento específico que eu vendi muito mais do que eu imaginei que eu ia vender. Sim. Né? Foi uma então, explosão, assim... foi uma explosão absoluta, sinistra, assim. E, assim, teve muita diferenciação porque assim que você me contratou para fazer as capas do seu canal, as capas do nicho de criptomoedas, as que mais chamavam atenção se tornaram as suas. Claro, porque o Thiago,
ele é especialista em vitrine, velho. Eu falei isso pra ele ontem. Ele é muito foda. É a pessoa mais foda que eu conheço na internet brasileira de vitrine. Tipo assim, tu sabe ter uma noção de como se conectar através da imagem e através de conteúdo. Tanto que tu cresceu muito rápido no teu Instagram. Pra quem não sabe, o Thiagão, acho que era ano passado, não, 2023. 2013 ele começou o canal em março. Eu comecei a querer produzir conteúdo de IA, aí eu falei, velho, não tem como eu produzir conteúdo de IA porque eu tenho que ficar focado em cripto. Se eu ficar focando em IA, eu vou ter que, tipo, vai tudo pro saco que eu construí até agora. Mas tu pode fazer coisa com IA. Exato. E aí o Thiagão fez. Aí, cara, em questão de 3, 4 meses, tu já tava, tipo, com mais de, sei lá, 200 mil seguidores. Uma coisa bizarra, assim. E eu já tinha começado a falar um pouco de cripto também, né? Eu tinha começado a fazer uns videozinhos de cripto, só que aí quando surgiu a IA do ChatGPT e tal, a gente foi pra lá. Mas só retomando aquela parte de quando a gente se conheceu, foi muito impressionante. Isso é, por isso que eu falo que Deus, ele escreve as coisas assim... Ele escreve... Deus é total. O roteirista de Hollywood total. Porque... Eu tava querendo juntar 100 mil reais pra fechar minha faculdade. Eu já tinha ali naquela época uns 15 mil, 20 mil. Tu precisava de 100 pau. Precisava de 100 pau pra fechar a faculdade, né? Pra poder estudar 2 anos e não me preocupar com dinheiro. Sim. Aí eu falei, pô, eu preciso de 100 mil. Cara, 1 mês trabalhando contigo e você era dentista. Eu consegui 100 mil. Então... 1 mês. 1 mês. E aí, o que você fez? Eu não lembro. Você se aposentou da odontologia 1 mês da gente trabalhando junto. Eu me aposentei naquele ano, né? Foi 2021. Foi justamente naquele mês, cara. Foi justamente naquele mês que as coisas estavam dando muito certo pra você. Você falou, cara, agora eu vou só focar. Eu lembro até que você me ligava, voltando, né? Pegava aquele trânsito e tal. E você falava, cara, cansado desse negócio, desse trânsito eu pegava 2 horas pra voltar pra casa e meia hora pra ir, porque era palhoça, né? Sim. Aí ficava fazendo cirurgia o dia inteiro, chegava de noite, gravava. Trabalhei igual animal ali de 2018, 2019, 2020, assim, eu trabalhei muito. Só que eu fui colher o que eu plantei lá em 2021. Tanto no mercado, que daí só lá depois a Cardano subiu, quanto a parte do conteúdo em si. Deu focar, não, agora eu sou youtuber. Agora, vamos dizer assim, eu sou youtuber. Porque no início até tinha um preconceito, assim, pô, eu não posso deixar de ser dentista para depois sair falando que eu sou youtuber. Sim. Porque quando eu criei meu canal, eu criei o meu canal não pensando em fazer dinheiro. Eu criei meu canal pensando em fazer... eu usava para estudar, literalmente. Então, tipo, não tinha domínio técnico sobre Cardano, por exemplo. Mas para eu poder gravar um vídeo na internet, eu tinha que ser obrigado a estudar. Então, tudo que eu produzia, eu estudava antes. Eu não tinha esse conhecimento, não nasci com esse conhecimento. Eu usava o próprio canal do YouTube para me esforçar, para estudar, para apresentar. E aí eu tinha visto um desenho de um triângulo do conhecimento. Que quando tu só lê a informação, é 5% de retenção de conteúdo. Quando tu ensina, é 95%. Sim. Quando tu ensina, tu tem que ter um esforço hercúleo de estudar, aprender, dominar e repassar. Um método de ensino, né? Você cria um método para outra pessoa conseguir entender mais fácil Exatamente, do que cara. Você Exatamente. Tanto que tu pega meu primeiro vídeo, eu falo com o mesmo jeito que eu falo hoje. Sim. Tu pega assim, pô, é o Augusto de 2018, é o mesmo Augusto de 2025, no sentido de falar assim, as mesmas palavras, mesma linguagem, mesmo formato. Sempre foi assim, né? Claro que por um tempo eu fui testando, como criador de conteúdo tu vai testando, né? Editava, fazia roteiro, depois as lives, aí as lives começaram a explodir, porque a atenção do Bitcoin começou a subir muito, porque ele saiu de $20 mil, caiu para 3 mil e depois foi para $50 mil pela primeira vez. Então a atenção foi brutal, assim, né? Então eu cresci muito ali naquele momento. E, cara, a gente tá passando, né, por uma fase, até que eu vou comentar depois, mas em outro episódio, por uma fase de que o mercado tá indo na direção oposta. Ele tá... tudo que tu produz sobre cripto tá mais difícil de tu alcançar novas pessoas, porque as pessoas perdem interesse, né? Sim. Então, porque é engraçado como a nossa vida ela tem altos e baixos, e a nossa profissão tem altos e baixos. Então, tipo, hoje eu vejo que todo criador de conteúdo de cripto, como é o meu caso, ele tá na parte baixa, de novo. Sim. De uma forma antecipada, que ninguém esperava. Isso é bizarro. E, tipo assim, eu sei que vai passar. Assim como quando voltar a subir ou ficar alta, todo mundo querendo ganhar dinheiro com Bitcoin, sim, vai também passar. Sim. É bizarro, né? E aí entra onde surgiu
aquela intensa vontade de fazer algo novo, né? Exatamente. De ser inquieto e fazer algo novo. Porque eu fazia as capas para você e eu fazia capas muito temáticas. Isso. Porque para facilitar, eu queria literalmente fazer capas de filme. Isso. Como se a pessoa, ao clicar ali, ela tava entrando ali que é o pôster do filme, né? Eu pegava o pôster do filme e botava bagulho a sua popular, cabeça lá, entendeu? Exatamente, eu virava o Capitão América. Capitão América. E assim, hoje isso é muito comum, mas naquela época ninguém fazia isso no YouTube Brasil. Ninguém fazia, sabe? Naquela época. A gente revolucionou muito a gente viu toda a revolução que a gente provocou no nosso nicho. No nicho cripto, exato. A gente mudou completamente o estilo de criação de capa. Hoje todo mundo agora copia nosso padrão de tela que a gente faz a fita, que a gente deixa a tela 2/3 e o rosto 1/3. Exato. Todo mundo copia essa porra. Exatamente. Todo mundo. Tipo assim, tu pega 2020 os canais da cripto, ninguém fazia isso. Ninguém fazia. Aí a gente começou a fazer, tu começou a fazer, e tu começou a fazer no meu canal, né? Tu falar pra mim fazer. Aí a gente começou a fazer, todo mundo hoje faz assim. Tipo, a gente criou esse padrão. E ao mesmo tempo, isso é impressionante, né? Ao mesmo tempo que o seu canal pessoal explodiu, o canal de cortes, que era uma extensão do seu canal, porque aqui a gente pega dois públicos. No seu canal a gente pegava o público que gosta de conteúdo longo, e no canal de cortes a gente pegava o público que gosta de assistir vídeo de 10 minutos. Então, assim, a nata do que tinha no seu conteúdo, colocando aquela essência insalubre de passar informação de uma forma bastante natural e tranquila e etc. Então, um canal de cortes, um canal secundário de uma pessoa, né, que não é um influenciador, com 100 mil inscritos, que já era maior do que canais de influenciadores, canais principais. Então, assim, chegou no momento de você ter o maior canal de cripto e ali o segundo, terceiro maior canal de cripto também, que era o canal de cortes. Era bizarro. Então, assim, foi impressionante o que essa parceria gerou. E nesse lance de fazer capas pra você, teve determinado momento que eu fiz a capa do Peaky Blinders. Sim. E parece que casou demais com o seu meu estilo. Rosto. Com o meu estilo. Com o meu estilo. Porque ele fez assim, a gente falou assim, cara, vamos lançar um novo treinamento que a gente vai fazer como se fosse uma faculdade, porque vai ter tipo 200 aulas, que é o Crypto Blinders, né? E na época tava passando o Peaky Blinders e a gente se apaixonou pela série e pelo design da série. Tipo, eu assisti a série inteira. Tu chegou a assistir a série toda? Sim, não, toda não. Mas, tipo assim, eu falava, cara, o Thomas Shelby, pra mim, ele tipo, é um exemplo de comportamento de homem, tá ligado? Sim. Frio e calculista. Frio e calculista. Como um investidor deve ser. Como um investidor tem que ser. E tem que ser assim. Tu vê que ele tem uma fase de isolamento. E isso acabou acontecendo comigo também. No início, né? Eu também revolucionei uma coisa no mercado cripto que foi assim. Ninguém fazia live com um convidado. Com uma pessoa, tipo... Eu criei um programa dominical, Domingão do Bitcão. Aí eu fiz 50 episódios sozinho, 50 domingos. Depois eu comecei a ter a ideia de chamar pessoas que eu gostava ou que tipo, eu tive algum contato em algum momento. Eu chamei o pessoal da Escola Cripto, o João Razin, que vai vir aqui gravar com a gente. Chamei o Caio. Aí o Caio ficou comigo um bom tempo também gravando. Depois eu chamei um cara que eu era fã, que era o Stormer, porque o Stormer era um dos meus professores, que ele nem sabia que ele era meu professor, mas eu aprendia muito com ele. Então, agora eu gravo com o Stormer, até agora o Domingão deu uma parada ali nesse mês, eu tirei um pouco para desopilar um pouco do mercado, mas, por exemplo, o Domingão, cara, era aquele programa fixo dominical que foi o primeiro do mercado financeiro que eu conheço, que colocou 10 mil pessoas no domingo às 7 horas da noite para falar sobre cripto. Nunca tinha acontecido aquilo ali antes, nunca. Ninguém tinha conseguido colocar... Bom, o pessoal que fazia live já, consistentemente, eles colocavam 100, 200, 300, 400 pessoas. Cara, a gente botou no domingo 10 mil pessoas pra falar de cripto, cara. Ao vivo. De cripto. E aí a galera da B3 percebeu. Eles começaram a me conhecer por tabela, porque pensaram assim, pô, como é que um cara daqueles consegue meter 10 mil? E tipo, eu sou um cara fudidão, com 30 anos de ações, e não consigo meter 10 mil pessoas pra falar de dinheiro, falar de risco. Sim. Então, a coisa aconteceu e explodiu de uma forma muito natural e muito rápida. Sim. Né? E você transformou o seu canal em um verdadeiro canal de televisão. Um canal de televisão. O pessoal colocou na rotina, igual o pessoal domingo assiste lá, Domingo Legal. Isso. Domingão do... sábado, o Incrível Hulk é sábado, né? Sábado. Sábado, né? Isso. Cara,
ele colocava na agenda dele. Domingo, eu vou assistir 19 o Domingão horas, do Beticão, eu vou ver os caras Bates. falando lá com o Caio e o Augusto e o Storm. A pessoa colocou na agenda. E aí, nessa de investidor frio calculista, a gente acabou criando esse treinamento. Sim. E quando a gente foi ter essa ideia de podcast, de temática de podcast, foi o mais rápido possível a gente decidir isso, né? Sim. Que a gente levaria pra essa eu olhava estética. pro meu perfil ali, eu falava, cara, essa estética é muito foda, ninguém fez. E 1925, tipo, é uma década muito foda. Porque foi a década que teve a depressão, né, da economia americana. Foi uma época ali da Primeira Guerra Mundial. Época da primeira, acho que foi de 1914 a 1919, uma coisa assim. Então foi uma época que surgiu depois ali da Primeira Guerra Mundial. Veio a Grande Depressão, foi uma época muito assim que eu pensei, cara, eu adoro essa cultura antiga de os caras serem mafiosos, ter uma sala para contar segredo, para sei lá, pensar em planos, né? Tinha máfia italiana, máfia inglesa, cara, era uma época muito massa. Então, eu pensei assim, cara, por que não fazer uma coisa que remeta a coisas nostálgicas e a gente trazer conteúdos para falar sobre coisas nostálgicas também, para sempre aquela história. Antigamente era melhor, sabe? Eu sempre pensei, pô, antigamente era melhor. E eu acho que isso tá muito na cabeça das pessoas. As pessoas gostam de coisas nostálgicas, sabe? Sim. Aí eu pensei, pô, isso aqui junta muito. Eu acho que a gente vai se vestir bem, a gente vai se sentir bem, se vestido bem. Tipo, a gente vai usar as roupas da época. E basicamente foi nesse tom, assim, né? E na época, pô, não existia Google. O Google era isso aqui que tá atrás do Thiago aqui. Era uma estante cheia de livro. Fazia pesquisa com Atlas, com... Sim. Isso era, assim... E aí eu pensei, cara, diante de um ambiente de inteligência artificial cada vez mais tecnológico, onde as pessoas estão se isolando, que nem tu falou, né? Antigamente a galera se isolava, passou por um tempo em que todo mundo já se conseguia se agrupar mais, e agora a gente está passando de novo por uma fase de isolamento de novo das pessoas, né? Que as pessoas estão cada vez mais com apartamentos pequenos, constituindo famílias menores, às vezes só pai de pet, por exemplo. E a gente vê que as pessoas estão cada vez menos... Está cada vez mais raro a questão da família com uma casa cheia, né? Tipo, 8 filhos. Exato. É muito raro tu ver hoje uma casa com 5 filhos, 6 filhos. Alguém que tem mais de 2 filhos já é considerado, assim, louco, né? Até porque herói, né? Agora tá cada vez mais difícil se manter filhos, né, cara? Exatamente. Se manter financeiramente vários filhos. Ainda mais aqui no Brasil, velho. Aqui no Brasil, então. É bizarro. E aí a gente pensou assim, cara, essa estética, ninguém usa, ninguém conversa com essa parte, mas vamos imaginar, tipo assim, por que não a gente ir fazer uma linha retrô enquanto tá tudo ficando muito tecnológico, muito rápido? Por que não pegar o lado positivo daquela época, que era, porra, trazer, que nem eu quero trazer escritor de livro. Pô, tem pessoas, eu quero o ChatGPT humano, que é trazer a galera, o cara que é escritor de um livro, que ele pensou em tudo que ele foi escrever, entendeu? Sim. Isso que eu quero essa conexão e fazer as pessoas refletir de verdade. Claro, cara, e eu acho assim, a gente tá passando por uma fase que as pessoas estão com preguiça de pensar, velho. Tu entra no Twitter lá, o Grok, tudo que eu posto, todo dia, em todo post meu, tem um cara falando assim, o que o Augusto falou é verdade? Tipo, ela não pensa. Sim. Ela não se pega dá o trabalho de pesquisar. Ela não pega a minha informação e pensa por que eu tô pensando daquela forma ou por que eu posso refutar aquela forma que ele tá pensando. Ele simplesmente usa a tecnologia para dizer se aquilo que eu tô falando faz sentido ou não. Mas eu acho que a gente vai passar por uma fase, e isso a gente pode falar muito sobre isso, de hipertrofia criativa, hipertrofia cerebral das pessoas, cara. Porque a partir hipertrofia ou hipotrofia? É tipo assim, perda ou ganho? De perda. De perda. Então seria hipotrofia. Hipotrofia, tipo, né? Atrofiamento. Seria atrofiar. Atrofia, né? Hipertrofia de crescimento, né? De crescimento. De atrofia. Porque, cara, as pessoas estão cada vez preocupadas em pensar menos. Até porque quanto mais a IA sabe da gente, mais ela percebe coisas que a gente não percebe. Então a gente vai chegar no momento de confiar nossas decisões na IA, cara.
Puta a gente merda. vai chegar assim e falar, poxa, ó, tem uma nova proposta de emprego. É sim ou não? A IA vai falar, tá, é não. Tu acha que a, sim, que a IA vai entendeu? chegar a um nível de consciência que ela vai conseguir desvendar a nossa existência? Essa é uma pergunta muito boa pra fazer lá no... Desvendar o início da nossa existência? tipo assim, desvendar uma forma de o mundo ficar em paz e desvendar uma forma de tudo ser... de todo mundo conseguir chegar a um senso meio de comum existencial, assim. Por exemplo, hoje nós temos presidentes que os caras são velhos já. Então o cara tem 75 anos, o cara não sabe muito, ele sabe ChatGPT tipo de forma curiosa. Sim. Mas ele não usa ChatGPT para estrategicamente pensar. Agora imagina um cara que nem nasceu ainda, um cara que nasceu agora em 2025. O cara nasceu em 2025 e ele vai ser o presidente em 2100. Ele vai ter tipo 80 anos lá em 2100. Esse cara, ele já se criou dentro de um ambiente de IA. Sim, mas eu acho que chegar lá não vai ser mais pessoas que tomam decisão, cara. Sendo bem honesto. Tu acha que vai ser máquina que vai tomar vai decisão? Ser máquina que toma decisão. Tipo Matrix, assim, ou Tipo, Exterminador do Futuro? Não, Skynet. No nível, eu penso que próximo nível do humano é o nível simbiótico. Porque o Elon Musk falou isso, eu acho o Elon Musk um gênio. Sim, porque simbiose é quando a gente já está conectado a um nível orgânico a algo, sabe? Então, hoje a gente já está em simbiose com o nosso celular. Sim. As nossas memórias estão ali dentro. Então, assim, as fotos que você tira. Hoje você pergunta o número de celular para uma pessoa. Antigamente era muito fácil. Todo mundo tinha, né? Sabia o número do pai, o número da mãe, memorizava. Hoje você não memoriza. Suas memórias estão nesse celular. Assim, tu sabe o número do telefone da tua mãe? Não sei, cara. Eu também não sei. Eu não sei. Eu sabia o antigo, sabe? Eu sabia o antigo. O antigo, sim. É a mesma coisa. Hoje, o número do celular dela, da minha namorada, do meu irmão, não sei, cara. Também não sei. Eu não sei a data de aniversário certa de muitas pessoas que por exemplo, o seu, eu não sei, cara. A data do seu aniversário é 29 de... maio. 29 de maio. De 87. Então o seu eu sei porque a gente já fez muito lançamento na data. Mas o teu aniversário é quando? 2 de setembro. Eu achava que era 13 de setembro. 13? 3. Errava por eu errei porque o meu sobrinho nasceu 13 de setembro. Pois é. Então, aí, tu é 2 a questão é essa, cara. Até as datas de aniversário estão no celular. O teu é de 99? Sou 99. Ah, tá. Isso eu sabia, viu? Então, assim, a gente já tá em simbiose com o celular. Agora, imagina o ChatGPT que a gente conversa todo dia. Se a gente entra no nível, igual o Elon Musk tá indo para esse lado, né? Que é colocar chips no cérebro, conectar chips no nosso cérebro. Sim. A gente no nível em que a gente... A distância entre você conversar com o ChatGPT, porque você pode conversar por voz, seja menor do que isso. Seja só você pensar. Sim. Então, os seus próprios pensamentos, a forma como você pensa, o estilo de pensamento vai te gerar respostas. A IA vai conseguir entender. Caramba, então, assim, quando você fala com um psicólogo, você está extraindo, você está, assim, expondo a sua forma de pensar, a sua forma de reagir, como você pensa, e ele está captando isso. Só que essa distância de você pensar, falar e chegar no ouvido dele, ele interpretar, tem muita distorção. Tem muita sinapse. Tem muita, sabe, tem muita mudança. Agora, se você coloca um chip no teu cérebro, que a IA está pegando todas as suas ondas cerebrais, pegando todas as informações, rebobinando a todo momento... Cara, vai chegar no momento que ela vai saber mais de você sobre que você mesmo. Que loucura, sabe por quê? O algoritmo hoje ele já é muito inteligente. O algoritmo do Google, ele consegue prever se mulheres estão grávidas. Caramba, meu. Tipo assim, você não tá grávida. É bizarro. Você não tá grávida, mas já começa a aparecer comercial. Não, anúncio comercial de fralda de bebê. Antes da pessoa saber que tá grávida. Antes da pessoa saber. Porque o algoritmo já percebeu que o seu comportamento mudou. E mesmo que você não perceba que você é sutil o seu comportamento, porque os seus hormônios fazem você... Tu vai mexendo e procurando informações relacionadas. Não relacionadas, coisas aleatórias. Só que ele percebe, cara, esse temperamento aqui e tal, isso aqui, de grávida. O Google já consegue hoje prever se você tá grávida. Antes de você pesquisar qual é uma fralda para grávida. Ele já consegue prever isso. O algoritmo ele tá muito inteligente, tanto que você pega o Reels, você vai mexer ali no Reels, cara, é bizarro. Você gosta de um vídeo, daqui a pouco aparecem os melhores vídeos daquilo tipo ali. Assim, eu gosto sempre de um vídeo de futebol. Sim. Sempre aparece coisa de futebol pra mim, cara. E aí, esse é o nível que eu penso, sabe? O isolamento das pessoas. Porque você não vai entrar na Netflix e assistir a mesma série que o Thiago assiste. Você vai assistir uma série que a IA gerou,
que ela sabe que você vai ficar preso todos os episódios, porque ela já entendeu o seu comportamento, ela já entendeu o jeito que você pensa, ela já entendeu o que prende a sua atenção de forma personalizada, entendeu? Caramba. Então, assim, isso é um lance que vai causar um isolamento absoluto. Você já viu aquele filme Auli? Do robozinho? Que no final é uns gordinhos satânicos deitado e aparecendo um monte de tela, com um monte de coisa assim. Nossa. Cara, aquilo ali é o futuro da IA te prendendo 100% em um ambiente, porque ela sabe exatamente qual o intervalo de uma recompensa e um estresse, de cortisol e loucura, isso, cara. Porque ela tá conectada com você. Mas o da hora é que, assim, o pessoal pode até pensar no lado negativo. Tipo, nós vamos ter a vida igual do Huawei, todo mundo gordinho e tal. Mas eu penso o contrário, cara. Eu vejo sempre o lado positivo. Os caras, eu acredito que vão fazer chips que vão resolver o problema da depressão. Concordo total. Concordo. Da depressão. Sim, tá ligado? Porque hoje, tipo, eu tomo um medicamento que eu fico deprimido no dia seguinte. Sim. Só que passa o efeito ao longo da semana do remédio, digamos assim, né? Não é remédio, né? Mas do fármaco ali. Tu começa a voltar a ter felicidade normal, como se nada tivesse corrido. Só que tu injeta o negócio na barriga, cara, ele te recua, tu fica tipo assim... Cara, não tô pensando em nada, não quero fazer nada, não tenho criatividade e fico nulo. Tem um episódio de Black Mirror, por isso que eu mandei você assistir, que é exatamente isso. A mulher tem lá um trauma cerebral, uma parte do cérebro dela fica inativa e ela vai morrer, e o esposo dela tem a escolha de colocar um cérebro sintético, organicamente compatível, só que conectado a um servidor. Que e loucura, aí ela coloca, sabe? Ela coloca daí? E ela coloca, porque senão ela ia morrer. Ela já tinha entrado tipo, o cérebro dela não funcionava mais. Ela precisava daquele pedaço do cérebro. Eles arrancam, colocam o cérebro sintético, organicamente compatível, e aí, beleza, funciona. E aí, o que acontece? Ela tem uma área, porque o cérebro dela só funciona se ela tiver numa área de banda larga, então ela só pode ficar no território da cidade dela. Quando ela sai do território, ela desmaia, porque o cérebro dela perde sinal. E se ela quiser ter sinal, ela tem que aumentar o plano de assinatura. Nossa, tipo, sabe? Tu controla o sintético. Exatamente. E em dado momento, ela começa a falar anúncios. Caramba, então, por exemplo, eu tô conversando contigo aqui, do nada começa a fazer um anúncio. Se você quer tomar água gostosa, compra água não sei o quê. Por quê? Entrou o anúncio. Vem o pensamento. Vem o pensamento e aí você fala. Para você tirar os anúncios, você tem que aumentar a sua assinatura. Nossa. E aí... Aí, nos modos de assinatura, porque já tem algo em simbiose com você, tem um aplicativo em que você consegue regular suas emoções, seus prazeres, o seu nível de atenção no celular. Caramba. E aí você vai para a assinatura Premium. E aí, a partir daqui, você pode subir uma barrinha no seu celular e aumentar seu prazer. E você começa a sentir prazer com o vento que passa no seu rosto. Que com a loucura, pessoa falando com você. Mas daí tu acha que a pessoa não é viciar, tipo, sempre ter prazer? Porque a galera, o comportamento hoje é isso, né? Então, tipo, a pornografia é isso, o pessoal sempre procura por isso. Se a gente chegar nesse nível, ferrou, velho. Se a gente chegar nesse nível aí, ferrou. Então não pode dar essa opção. Não. O Black Mirror já acertou muita coisa, sabe? Acertou muita coisa. Sim. Se a gente chegar nesse nível, cara, ferrou, velho. Ferrou. Então tu indica, tipo, a galera assistir Black Mirror pra ver? Não, total. Todos os episódios de Black Mirror, principalmente eu não vi nenhum as últimas séries, porque eles acertaram muito nos últimos anos. As loucuras que estão acontecendo com a tecnologia. E agora eles estão falando muito sobre inteligência artificial, né? Sobre como a IA vai ser aplicada no futuro. Basicamente, cara, é louco. E o mais louco é você olhar e falar, cara, um dia isso pode acontecer. Sim. Sabe, assim, não é nem mais assustador no sentido, isso aí é muito fictício. É muito plausível. É muito plausível. Porque, cara, eu lembro que nos anos 90 eu olhei aquele Bicentenário, aquele robô Bicentenário. Não sei se é robô Bicentenário. Que era do... Como é que é o nome do ator? Agora não lembro mais dele, do nome dele. Ele já faleceu há um tempo ali. Um ator muito querido, assim, bem... O cara era bem engraçado. Que fez o Jumanji, o primeiro Jumanji, sabe? É o Adams? Como é que não lembro. Robert Adams? Não, bom, não lembro. Eu vou lembrar com o tempo. Ele fez um robô e, tipo, hoje eu vejo aquele filme de 1990 que parecia muito longe, agora, tipo, com o anúncio da Tesla. O anúncio da Tesla, o cara com o robô,
Tipo, já vi anúncio de empresa chinesa com um robozinho pessoal que tá vendendo aqui pro Brasil. Sim. R$500 mil lá. Sim. E aí tu fala pra ele, cara, eu não vou mais descer lá no prédio pra buscar correio. Eu vou ter um robô pra buscar correio pra mim. Eu vou ter um robô que vai buscar a coisa pra mim, tipo, do mercado ou quando chegar o iFood, por exemplo. Essas coisas, assim, são bizarras, cara. Sim, exato. E a robótica, inteligência artificial robótica, ela vai só expandir. Só que o que eu acho, assim, na forma como a gente tá andando, as tecnologias, elas são inacessíveis para uma primeira camada da população. Passa 10 anos, ela é acessível para a maior parte da população. Então, Sim. tipo o smartphone. O smartphone, em 2006, quando foi lançado o primeiro iPhone, era uma parcela muito pequena, restrita, de pessoas que já eram bem-sucedidas, já moravam em grandes capitais, tal, São Paulo, Nova York, era normal tu ver um cara com iPhone. O resto, todo mundo fudido lá no Samsung e em outras empresas assim, né? Hoje, o Samsung tá até melhor que a Apple, mas na época, ela tava atrás, bem atrás, né? Na época. Então, o que acontece? A gente vê que a galera... qualquer pessoa hoje que tem acesso à internet, ela tem geralmente uma condição muito melhor de ter informação do que o cara mais rico do planeta em 1925, 1940, 1950. Sim. É bizarro isso. Tipo, o cara mais rico do mundo não tinha acesso às vacinas que tu tem, não tem acesso a, tipo, um posto de saúde, que tu vai lá e faz uma injeção. Tu é picado por uma cobra, eles têm o soro. Então, assim, a gente vê que hoje... E isso é uma parada que eu tava vendo até em outros podcasts, cara. Cara, hoje o bilionário, a vida do bilionário não é diferente da vida do cara que tem 100 milhões de dólares. Sim. Porque ele consegue ter acesso a tudo, mesmo não tendo as coisas. Então, tipo, hoje é muito fácil de tu alugar um helicóptero. Hoje é fácil de tu alugar um jato. Ao invés de eu comprar um jato de 25 milhões de reais, eu alugo um jato particular por 20 mil reais ou por 40 mil reais para ir do Rio Grande do Sul até São Paulo. Sim. Tu já consegue ter uma vida, assim, não parece, né? Parece que a população está empobrecendo, mas na verdade a população está tendo acesso mais fácil às coisas no modo geral, assim. Dá pra ver que, tipo, o cara que era pobre nos anos 90, ele era muito mais ferrado, principalmente em informação, do que o cara pobre hoje que tem ali, consegue, tipo, trabalhar um salário mínimo com 16 anos no mercado, o cara já consegue pagar uma internet. Com a internet ele já consegue ter acesso ao chat GPT básico ali. Ele já consegue ter acesso à informação e estudar. Sim, sabe? Exato. A gente vê que antes era restritos a salas secretas mesmo. Tipo, a galera, para ter informação, tinha que participar dentro de um, sei lá, uma máfia ou de um grupo organizado para trazer a informação, tá ligado? Sim. É bizarro. Exatamente. E assim, a gente se alongou muito aqui no nosso episódio. Meu Deus. Falando bastante. E eu acho que deu para entender o princípio desse projeto. Isso. E pessoal que gostou desse nosso papo, né? Sim. Não esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar um comentário do que você achou, seguir a gente no Instagram, Sala Secreta. E bota nos comentários, assim, pessoas que vocês acham que deveriam estar aqui com a gente. De quem você quer descobrir o segredo? Quem você quer descobrir o segredo? Deixa aqui na descrição. Quais pessoas, né? Quais pessoas que você admira, que você queria saber os segredos que fizeram ela chegar onde ela chegou. A gente vai buscar trazer ela. Ou contar uma história, a pessoa contar uma história que ninguém sabe. Exato. Alguma curiosidade. Exato. Exatamente. É isso. E é com isso que a gente encerra. Pessoal, salva essa playlist do podcast. Cada episódio que você tiver salvo da playlist, toda vez que a gente lançar um novo episódio, você vai receber a notificação. E também a gente vai colocar os episódios no Spotify também. Então, sempre que tiver um novo episódio, acho que a gente vai fazer episódios, gravar na quarta-feira, sei lá, mas em algum momento a gente vai fazer as lives também. Sim. E no início a gente vai descobrir ainda esse modelo de negócio, que é uma coisa nova para nós. Então, qualquer coisa, deixem nos comentários ali sugestões, críticas, né? E ideias também, exato, porque eu acho que vocês estão mais do que convidados para participar desse projeto junto com a gente. É isso.
Primeiro episódio pra conta. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado, tá? Só o início. Só o início. Grande abraço, pessoal. Nos vemos no próximo episódio Sala Secreta. Os próximos segredos aí. Tamo junto.